Ezequiel. Ezequiel era de família sacerdotal e provavelmente foi levado para a Babilônia junto com outros israelitas no ano 597 a.C. No primeiro momento, Ezequiel, como um sentinela, pregou uma mensagem de julgamento sobre Jerusalém. O povo sofria o castigo se não se arrependesse. Depois, no auxílio, sua mensagem se volta ao julgamento das nações que participaram da tragédia de Israel. No fim, a sua mensagem foi de consolo aos exilados, pois as promessas de Deus para seu povo ainda estavam em pé. Com a sua mensagem, Ezequiel ressalta a a soberania de Deus sobre todas as nações e enfatiza o exílio como castigo de Deus pela idolatria de Judá. Ezequiel conclui a sua palavra, a sua profecia, com uma palavra de consolo e restauração. E um novo Israel seria estabelecido para a glória do nome de Deus. Capítulo 1. O chamado de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Visão dos querubins. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. No meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. No meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. As plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, brilhavam como a cor de cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Dos 4 lados, assim todos 4, tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. Também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos dele. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma
aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos, e os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago. Visão das quatro rodas. E vi os seres viventes. Eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As quatro tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam. Os seus aros eram tão altos que faziam medo. Estas quatro tinham os seus aros cheios de olhos ao redor, e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam em frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se a voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Visão da glória de Deus. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto de arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. A comissão do profeta. Ezequiel, capítulo 2. Disse-me, filho do homem, te ponha em pé e falarei contigo.
Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: Assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Instruções ao profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo saças, espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. O rolo do livro. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel come o rolo do livro. Capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo do livro. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e lhe diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. E aí, pois, vai aos cativeiros, aos filhos do teu povo, então lhe falarás e lhe dirás: Assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor,
desde o seu lugar, e ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas em frente deles, e o sônido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava, onde eles moravam. Fiquei ali 7 dias, assustado no meio deles. Obrigação do profeta. Sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te, vai até ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me, fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. A mudez do profeta. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, falou comigo e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te amarrarão com elas. Não sairás, pois, para o meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao céu da boca. Ficarás mudo e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: Assim diz o Senhor, Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Ezequiel, capítulo 4. Profecias contra Judá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e coloca diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. Levanta contra ela uma trincheira, põe contra ela arraiais e lhe põe arietes em redor. E tu toma uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto e assim será cercada. E a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade
da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas. Assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. O pão de Ezequiel. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milho e aveia. Coloca-os numa vasilha, faze deles pão, conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. A tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sair do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, dei-te esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhe falte o pão e a água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. A raspagem de Ezequiel, símbolo dos juízos de Deus. Ezequiel, capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça, pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias de cerco. Então tomarás outra terça parte, feri-las-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás na borda do teu manto. Ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos
mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, porquanto multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os viventes. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Então saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor, e porei em assolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. Será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, com furor e com terrível castigo. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, vos quebrarei o sustento do pão. Enviarei sobre vós a fome e as feras, que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei.